Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a nossa sexta aula. Antes, gente, eu quero saber de você o seguinte: o que você está achando nas nossas aulas, hein? Logo no início ali do nosso portal, você vai ter uma espécie de uma atividade, uma tarefa, para que você preencha ali e escreva, na verdade, o que você está achando das nossas aulas. Ficou mais fácil também, eu coloquei nesse PowerPoint aqui o link que vai levar você até lá para que fale comigo, tá ok? Mas para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês aqui aonde vocês encontram. Então tá aqui a nossa aula, né? Sistema de informação. Bem abaixo, onde é que está escrito avisos, tem aqui o que você está achando das nossas aulas. Então é importante você colocar aqui e falar para mim o que você está achando, o que a gente pode melhorar, porque afinal de contas, isso aqui tudo é para vocês, que são os meus alunos, tá ok? Então entrou aqui nessa área, você vai vir até aqui e vai ter uma opção aqui para vocês colocar enviar comentários. Enviou, eu já vou receber e a gente vai estar conversando também por aqui para eu entender como é que está acontecendo as aulas. Ok? Eu conto com a participação de vocês, então, para saber, de fato, como que está o andamento das nossas aulas. Então, a gente vai iniciar a aula 6 de hoje, mas antes, vamos fazer uma revisão do que a gente já aprendeu até aqui, tá? Então, a gente viu lá nas nossas primeiras aulas falando sobre dados, informações, né? E dados são informações que ocorrem dentro de um sistema, tá? Acompanhamos a evolução que ocorreu desde o início da nossa história, sobre esse sistema de informação, sobre tecnologia da informação e também algumas palavras-chave dessa evolução dentro de uma linguagem corporativa. Estudamos também a descrição e análise do negócio, conhecer e identificar qual que é o sistema adequado, ou seja, como que é a minha empresa para identificar qual sistema que eu vou instalar dentro da minha empresa, qual será o sistema ideal de acordo com o que é a minha empresa. Na sequência, a gente também entendeu que para implantar um sistema, a gente precisa de entender em qual nível a gente vai implantar esse sistema. E nós falamos de 3 níveis, tá? O nível estratégico, o tático, que é o gerencial, e o nosso nível operacional, tá certo? Então você já sabe sobre os processos de negócio, que para se instalar um sistema, a gente deve escrever e descrever os processos das empresas. Então, antes de eu pensar no sistema, eu tenho que escrever e entender qual que é o processo que acontece dentro das empresas e como que acontece a gestão desse processo. E na aula anterior, a gente falou sobre a arquitetura de sistema, que ele consiste no nosso design do ambiente de informação. E para que a gente pensa na arquitetura do sistema? Para ficar mais fácil a utilização do usuário em busca do resultado e a organização daquilo que o usuário precisa. Tá ok? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o chamado SGE, ou Sistema de Gestão Empresarial. A gente vai conhecer alguns sistemas que tem no mercado, que ajudam na decisão, que ajudam na gestão empresarial do nosso ambiente corporativo. Então, como a gente já estudou nas aulas anteriores, que a gente acabou de falar aqui na revisão, a escolha correta desse sistema, certamente ela traz o sucesso para a empresa. E também a gente estudou que a escolha é um momento de grande atenção. Então, antes de eu escolher qual é o sistema que eu vou implantar na minha empresa, eu tenho que ter muita atenção com isso. Ter muito estudo, estudar muito bem a empresa, conhecer o negócio, quando a gente falou de processos, quando a gente falou de plano de negócio, para entender qual que é o meu negócio, e também o mercado que a minha empresa está inserida. Tá ok? Então, caso a escolha seja errada, certamente a empresa vai sofrer grandes prejuízos aí, irreversíveis, tá? E aí a gente traz essa palavra, que às vezes vocês já conheceram, que é o ERP, ou Enterprise Resource Planning, tá? Que é a nomenclatura dada ao Sistema de Informação Gerencial, também conhecido como SGE, o Sistema de Gestão Empresarial. Então, aqui está um gráfico ao lado que explica um pouco sobre o ERP. Nada mais é do que sistemas, ou seja, de ordem de serviço, caixa, estoque, financeiro, gerenciamento, departamento pessoal, atendimento ao cliente, todos funcionando em comum um com o outro, interligado um com o outro, que é o nosso chamado ERP. Tá ok? Então, nada mais é do que um sistema amplo de soluções e informações, é um banco de dados único, operando em uma plataforma comum que se interagem entre eles, ou seja, com um conjunto integrado de aplicações
consolidando todas as operações do negócio em um simples ambiente computacional. Então, o ERP nada mais é do que o sistema, de fato, que tem todas as informações de todos os departamentos da minha empresa dentro dele. Okay? Então, conhecendo um pouco mais sobre esse sistema, a gente vai falar alguns conceitos quando a gente fala de tecnologia da informação, tá? Logo pensamos em benefícios que trouxe para essas organizações, ou seja, para o departamento logístico da empresa, o departamento financeiro, o departamento de compras, o departamento pessoal, principalmente na folha de pagamento, cálculos trabalhistas, a contabilidade que nos traz o nosso chamado DRE, o demonstrativo de resultado, e as estratégias operacionais, que aí a gente cria o chamado SGE. Tá? Então, são todos esses departamentos dentro de um único sistema, que a gente fala que é o ERP, que é o nosso sistema de gestão empresarial. Tá, ok? Então, aí eu vou trazer um exemplo para vocês, um estudo de caso mais fácil para você entender como que funciona esse SGE. Então, eu vou trazer o setor logístico. Tá? Então, como eu falei, para ilustrar um pouco, né, desse SGE, quando a gente fala de setor logístico, existem vários sistemas dentro do departamento logístico que esse mercado está inserido, tá? Então, o importante é a gente estar atento a alguns pontos. Por exemplo, para a gente escolher qual é o ERP ideal para o setor logístico. Eu tenho que entender de sistemas de planejamento, sistemas de execução, comunicação, controle e concepção. E a gente vai ver que todos esses tópicos eles estão interligados em um único sistema só, tá, ok? Sistema de planejamento. Então, vamos falar sobre planejamento. A gente vai conhecer aí um dos mais famosos no mercado, que é o Forecast, tá? Também conhecido como previsão de venda. Então ele é usado geralmente nas áreas administrativas. O usuário passa a ter uma previsão da demanda dentro de toda a cadeia de abastecimento. Através dessa ferramenta, o empresário passa a ter possibilidade de saber quando deverá ser investido e o atendimento do mercado, ou seja, quanto eu vou ter que comprar, quanto eu vou investir no meu estoque, de acordo com o que o mercado está pedindo. Então, ele é específico para a gente ter previsão e prognósticos, para também prevenção e algumas providências que eu tenho que tomar para que não falte o meu estoque. E outra coisa é para prever e trazer um resultado futuro, e eu também trabalho o meu planejamento e eu projeto o quanto que eu vou ter que estar vendendo. Então, isso é um sistema de planejamento. Ele me traz informações dentro daquela cadeia de um todo, de todas as informações que a empresa tem, e me traz para esse sistema que eu realizo um planejamento daquilo que eu vou comprar e daquilo que eu tenho que comprar. Ok? E aí a gente fala também de sistemas de planejamento, dois muito conhecidos, o chamado CRM, né? Que ele é especializado para que você faça atendimento ao cliente, atendimento personalizado. Então, ele tem a possibilidade de saber qual que é o relacionamento da minha empresa com esse meu cliente. Então, nada mais é do que um sistema que eu tenho contato com ele, o usuário abre esse sistema e faz o cadastramento do seu cliente. Ali ele coloca todo o perfil do seu cliente, o que conversou com o seu cliente, para a gente conhecer de fato quem é o nosso cliente. E os chamados SRMs, que também são sistemas da mesma ideia do CRM, mas eles são sistemas focados para fornecedores. Então, os cadastros de fornecedores, quais são os tipos de fornecedores que eu tenho na empresa, eu utilizo geralmente esse sistema SRM, ok? E aí eu trago também, dentro do setor logístico ainda, os de execução. O WMS, que ele é gerenciamento de armazéns, de estoque, ele é hoje considerado um dos melhores, o mais completo no processo de armazenar, receber mercadorias, estocar, controlar essa mercadoria, fazer separação de mercadoria, expedição, transferência, fazer inventário, contagem de estoque, entre outros, tá ok? E o TMS, que é o gerenciamento de transporte, que eu faço o gerenciamento da minha frota, eu acompanho os fretes, eu faço o roteiro, as roteirização, rastreamento de veículos, até tratar informações referentes à previsão de entrega. Então são dois sistemas que eles interagem, eles são interligados entre eles. Então eu tenho o WMS que eu gerencio o meu estoque e tenho o TMS que eu gerencio essa mercadoria circulando, né, de um ponto ao outro para eu entender quanto que chega a mercadoria, que prazo que ela vai demorar. Então esses dois sistemas. Tem o de comunicação,
tá? Que são sistemas de apoio para que aquelas operações lá atrás aconteçam. Então a gente fala do EDI, né? Informação em tempo real, ela é integrada e agiliza a tomada de decisão. Código de barras, então a gente vê aqueles códigos de barras, né, dentro de alguns produtos, alguma coisa assim, né? Vamos ver se eu tenho aqui alguma mercadoria que eu posso mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir observar pela câmera que tem um código de barra aqui no caderno. Então esses códigos de barra aqui aparece sem nada, mas na verdade ele existe para que controle, né, aquelas mercadorias que estão dentro do meu estoque. E para que isso aconteça, eu preciso de ter um sistema que faça leitura de código de barras. E as chamadas radiofrequência também, que é a transmissão de informação em tempo real de operações através de sinais. Um exemplo muito claro de radiofrequência, um exemplo naqueles para-brisas de carro que a gente coloca o chamado sem parar, o Connect Car, que aí ao passar das catacas de pedágio, ela abre automaticamente. Então ali acontece uma radiofrequência. Hoje já existem mercadorias com essas etiquetas de radiofrequência que ao entrar dentro de um estoque ou de um armazém, existe um portal que faz a leitura dessa mercadoria, já identifica que aquela mercadoria chegou até a empresa. Tá? E aí tem os sistemas de controle, que é o mais conhecido são EIS, né, que ela visualiza indicadores estratégicos para que a gente tome a decisão. Então, por exemplo, eu tenho que entender como está o meu estoque, quanto que vendeu, ele faz todo esse cálculo e me traz algumas informações para que eu tome essa decisão. E o DSS, tá, que é informação em detalhes, adequado geralmente para gerência, supervisão, para que eu tome as decisões já naquele segmento de tático e gerencial. Tá? O de cima é mais estratégico, o outro é para gerencial, para passar para a operação, para o operacional. Então, ele é um sistema responsável para avisar quanto tempo que aquele produto está estocado, quando que ele vai sair, qual que é o giro daquele produto, quantas vezes ele entrou e saiu ao mesmo tempo do meu estoque. Eu uso esse tipo de sistema. E os chamados de concepção, tá? Que são dos recursos logísticos, por exemplo, softwares de desenho gráficos, ele me apresenta o layout do local onde eu vou colocar, eu desenho meus layouts, eu faço, porque ele calcula o espaço, tanto quanto de largura, profundidade, altura, então esse tipo de sistema. Os simuladores de gráficos, tá? Que ele me mostra gráficos para quanto tempo vai demorar, o caminho que eu vou tomar, o tempo que ele demora, ele me apresenta gráficos sobre isso. E também embalagens, tá? Que dentro das embalagens das mercadorias, elas também são sistemas que a gente tem que ter para desenvolver esses tipos de embalagem. Então, por exemplo, a gente pega uma garrafa que tem essa parte aqui que a gente acha que é para ficar de pé. Mas que, na verdade, uma outra garrafa dessa aqui, ela encaixa em cima da outra. Para que eu pense nessa questão que eu chamo isso aqui de embalagem, eu preciso de um sistema para desenvolver isso, para que ele me traga os cálculos necessários sobre isso. Ok? Para a gente concluir a aula de hoje, então, vamos fazer essa revisão do que a gente falou, né? Então, a gente falou sobre o SGC, que é sistemas gerenciais, né, de corporativos, ou o sistema gerencial empresarial, né? Alguns conceitos, essa aplicabilidade. Também a gente falou sobre o nosso ERP, que são sistemas gerenciais também utilizados, né? No caso, ou seja, o exemplo do setor logístico, o ERP, a gente trouxe um exemplo de um ERP e várias situações. E também a gente falou sobre essa concepção do setor logístico de planejamento, execução, comunicação, controle e concepção. Ok, pessoal? Antes de mais nada, antes de eu entrar no detalhe de recados, eu peço para você assistir a sequência desse vídeo para que eu fale sobre os recados para vocês. Ok, pessoal? Assiste o outro vídeo que eu tenho um recado importante para vocês.